Fala, massa atleticana, novamente sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Hulk entra no segundo tempo e dá assistência para o gol de Dudu e o Hulk aí foi o alvo central, né, meus amigos, de muita polêmica aí nos últimos dias, né, recentemente aí ontem, hoje. Então, ficou bem claro aí a qualidade, extrema qualidade que o Hulk tem, deixou um tapinha o Dudu na cara do gol, que só empurrou, fez o gol do empate do Galo. E os comentaristas aqui do Linha de Passe, o Léo Bertozzi e o William, os comentaristas aqui do Linha de Passe debateram aí que o Hulk realmente merece muito respeito e tem que tratar esse cara com carinho, porque é um ídolo máximo, não tem jeito, né, meus amigos? Vamos lá conferir essa segunda parte aqui do pós-jogo do empate na Raça do Galo 1 a 1 contra o Del Valle. Quero deixar os créditos e agradecimentos aí à ESPN Brasil, link na descrição do vídeo, mas agora se inscreva, deixa o like e vamos lá. Eu acho que o empate é absolutamente correto. O jogo foi um jogo para empate por chances criadas dos dois lados. E sobre a estratégia do São Paulo, até mesmo em relação às mudanças, eu acho que não se discute. Os dois personagens saíram do banco de reservas. São dois caras que a gente sabe que saindo do banco de reservas têm a capacidade de decidir um jogo. E aí acho que até para já entrar nos personagens. O Hulk é um cara que tem 39 anos de idade. E muitas vezes os jogadores de futebol, que são excepcionais, como é o caso do Hulk, é de uma hora para outra. Quer dizer, a queda ela é uma queda abrupta. A gente viu isso acontecer até com um cara que continua fazendo um caminhão de gols o tempo todo, como é o Cristiano Ronaldo. Mas na hora que ele sacou que não dava mais para jogar na Europa no mais alto nível, ele toma uma decisão de ir para uma outra praça onde ele continuaria sendo o protagonista como é. Mas é isso, eu tô citando o cara que, na minha cabeça, talvez seja o maior exemplo de todos os tempos como jogador de futebol, de dedicação à parte física. É que o Hulk tá nesse nível de dedicação. Acho que tá no mesmo nível de... Talvez não seja tão obsessivo quanto o Cristiano Ronaldo. É o que mais se compara aqui no Brasil, acho que de preparação física. É isso, a gente teve o Zé Roberto também, lá atrás, que era um cara que se comparava. Até hoje tá bem. Mas acho que assim, o Hulk foi um cara que de uma hora para outra, de repente, parou de render tudo que ele estava rendendo. O que não significa, de forma alguma, que ele não possa ser útil para o Galo. E talvez esse ser útil agora, porque era impressionante. Eu lembro que ele chegou aqui com 35, 36 anos. 2021, né? Então, assim, ele chegou faz 4 anos, portanto, com 35 anos. E ele foi, ao final da primeira temporada, eu me lembro disso, o jogador do Galo com mais minutagem na temporada, com 35 anos. Eu lembro que numa das primeiras entrevistas dele, que ele teve um pequeno desacordo com o Cuca ali sobre posicionamento e sobre sair, que ele falava, eu preciso jogar. Eu, ao contrário de outros que precisam descansar, eu preciso jogar pra pegar no tranco. E o Cuca ouviu, né? Acho que ouviu porque é isso. Ele terminou a temporada como o cara com mais minutagem do Galo e, se não me engano, com um dos caras com mais minutagem no futebol brasileiro, mesmo com 35 anos de idade. Agora, de uma hora para outra coisa pode cair e ele pode não poder mais jogar os 90 minutos no nível absurdo que ele jogava. Mas se a partir de agora ele precisar, de repente, jogar menos minutos e a partir daí entrar para resolver os jogos, eu acho que está ótimo para o Galo, porque nós estamos falando de um cara que é muito acima da média. Muito acima da média. Concordo. E o Dudu tem 33 anos. O Dudu, é bom lembrar, até a lesão seríssima que ele teve no Palmeiras, e desde então ele não conseguiu recuperar esse nível. Até aquele momento, ele era o cara que mais jogava em minutagem no Palmeiras. Ele era o cara que estava sempre em campo. Era um cara que não se machucava nunca. E aí teve uma lesão muito séria que fez com que ele ficasse parado um ano, mais ou menos um ano, e aí aquela coisa, volta, não joga todo o jogo e tal. Então esse eu ainda acho que com 33 anos e conseguindo manter a sequência que ele tinha antes da lesão tão séria, ele ainda pode ser até mais útil do que o Hulk, porque o Hulk talvez esteja chegando de fato no final, o que é normal. Mas pro jogo de hoje fez todo sentido os dois no banco. Exato. Porque até a opção mais questionável do Sampaoli para hoje foi o Dudu no banco, pelo que o Dudu tinha jogado no Clássico contra o Cruzeiro. Mas sabe Dudu foi muito bem. Só te falando, desculpa te atrapalhar, eu acho que quando ele faz o meio-campo recheado, dá muita construção e coloca o Rony, ele tinha preocupação em ter menos a bola por conta da altitude, da falta de entrosamento e de ter muita força de contra-ataque. Então tinha lógica. É a velha lógica do
na altitude você tenta controlar um pouco mais o jogo. Porque você querer ter a correria, então acho que o Bernard versus Dudu não recompõe. Tem a ver com isso. E o sem bola do Rony, que é o que é a pergunta. Porque assim, todo jogo você vai pra rede social, pô, por que o Rony vai começar o jogo, né? Estão reclamando aqui já. Estão reclamando aqui no Básico. Bom, cara. Basicamente, a resposta é essa, cara. É porque assim, o Rony vai correr pra trás. Eu sei que é aquela coisa, futebol moderno, é isso. Iraildo Guzmão. É isso, né? Você vai precisar do cara que, sem bola, te ajude, ainda mais nesse tipo de jogo. O problema é que em O algum Rony é o cara momento... que os técnicos amam. Isso não tem muito Mas jeito. em algum momento... O Eugênio tá com a gente, hein? Ele tende a ajudar com bola também, né? Sim. No Palmeiras, isso ocorreu, no Galo ainda tá devendo. Mas para a estratégia de jogo, eu vejo que o Sampaoli fez o correto até para ter no banco alguma cartada. E as cartadas todas funcionaram muito bem. Quero ouvir o Eugênio também participando com a gente, tá em loco. Acompanhou esse empate aí do Atlético Mineiro com a equipe do Independente Del Valle. E quero te ouvir, Eugênio, sobre Hulk, sobre Dudu, mas principalmente aí sobre Hulk. É aquele famoso slogan, sabendo usar não vai faltar, é isso? Um abraço, William, um abraço, companheiros da mesa, fãs de esportes. Eu acho que se a gente fizer a leitura a partir da estratégia para o jogo, tudo ok. O problema é que o que se debatia do Hulk antes era um ambiente criado para ele sair do clube, para encerrar o contrato dele antes da hora. E a coisa, da forma como se apresentava, era muito ruim, porque, na minha opinião, você não pode descartar o Hulk assim, do nada, forçando uma rescisão de contrato, porque eu acho que ele ainda tem muito a dar ao Atlético. E aí, ok, você vai entender uma estratégia de jogo. Vamos colocar o Hulk na reta final da partida, dependendo do cenário do jogo também, né? Foi um cenário favorável. Mas eu queria falar, além disso, eu queria falar do Sampaoli enquanto estratégia para o jogo, que funcionou muito. Não funcionou no lance que originou o pênalti que deu o gol para o Del Valle, porque essa jogada, o lançamento que vem lá do Schunk, para alguém que ataca espaço nas costas da zaga, é uma das características do Independente Del Valle. E ele não soube marcar, sofreu o gol. Só que o que tem feito o Del Valle ganhar seus jogos na maioria das vezes, e jogos decisivos, bola aérea. E nesse quesito, a defesa do Atlético foi perfeita. Os três zagueiros funcionaram muito bem para impedir que a bola chegasse em boas condições. Só teve uma cabeçada perigosa no primeiro tempo, no escanteio, né, do Spinelli. Não tinha atitude para ir para cima, para 1 contra 1. E a defesa do Atlético ganhava todas dos atacantes. Por mais que o Spinelli brigasse muito, um cara muito voluntarioso, mas tinha sempre alguém na cobertura para impedir que a jogada tivesse sequência. Então eu acho que essa foi a base para que, a partir da metade do segundo tempo, o São Paulo pudesse pensar em, vou colocar o Hulk para conseguir dar um pouco mais de qualidade e fazer o Atlético chegar melhor no ataque. Acho que também a leitura da saída do Arana foi muito importante. O Arana estava sendo o jogador explorado pelo ataque do Independente Del Valle no segundo tempo. Quase todas as chegadas eram por ali. Ele estava cansado, claramente cansado. Então, entra o Caio Paulista para dar um suporte. Eu só na hora fiquei assim, nossa, mas ele vai tirar o Bernard? Porque o Bernard vinha até então, na minha opinião, sendo o melhor jogador do meio para frente do Atlético, né? O Scarpa, mais uma vez, meio perdido no jogo, errando muito. E o Bernard muito mais incisivo. E, aliás, ele tinha acabado de criar uma jogada que quase foi gol. Uma bela defesa do goleiro, onde saiu machucado, inclusive, o zagueiro, o Velasco. Então, acho que assim, quanto ao Hulk, é isso. Se é estratégico, se ele faz parte dos planos, se ele está sendo levado em conta, e aí você tem uma estratégia de jogo para usá-lo no momento correto, tudo certo, tudo ok. Se é uma maneira de você ir tirando o espaço dele para forçar uma rescisão de contrato, ficaria muito feio. Espero que não seja dessa forma. O Atlético emitiu nota negando esse tipo de situação. Vamos esperar. Para hoje funcionou muito e eu boto muito na conta da estratégia do Sampaoli. O bom resultado que o Atlético tira daqui. Para mim, diante de levar um gol com 6, 7 minutos, né? O pênalti foi com 6, depois bateu lá com 9 minutos. Muito cedo no jogo, daquelas circunstâncias, eu temia pelo pior. E não, o Atlético sai daqui com empate para resolver em casa, tem muita chance de classificar. Sem dúvida nenhuma. É só pedir aqui pro pessoal no estúdio alguém trazer uma aguinha pro Jean Oddi aqui, por favor, viu? O Jean Oddi aqui tá precisando de uma aguinha aqui, né? Tá falhando um pouquinho a voz. É muito trabalho, voltou, tá trabalhando. Muito trabalho, excesso exatamente. aqui. Quem puder trazer uma aguinha aqui. O Birne sentiu com a cabeça. Isso, exatamente. O Birne já sentiu. Não tem como discordar disso. A gente agradece.
Mas a gente estava falando de Hulk, a gente estava falando de Dudu, a gente estava falando de Rony também é importante, mas de uma função que muito torcedor torce o nariz, né? Você estava falando aqui, né, Birna? Já tem gente falando do Rony aqui no nosso chat, né? Reclamaram. Mas tem a importância, é o queridinho dos treinadores. Mas a questão envolvendo principalmente aí o Hulk, Birner, a questão é conversar com o Hulk entender e todo mundo entender que o físico já cobra o seu preço, mas que tecnicamente ele ainda pode evoluir um pouquinho mais, né? Tá devendo também tecnicamente alguns momentos que ele entra. Hoje não, hoje deu assistência. Para continuar sendo um cara importante, mas não necessariamente todo jogo 90 minutos. É questão de conversa, questão de afinar. Eu acho que primeiro o Atlético, para a temporada que vem, precisa ter um planejamento um pouco mais eficaz. O Atlético, você falou na abertura do programa, o Atlético tem vários jogadores, você olha e fala, esses caras resolvem jogos. É impressionante. Scarpa, Arana, Bernard, Hulk, e vem o Rony, que não tendo na melhor fase, Sim. Dudu. Você olha o elenco do Atlético, aí você olha o Campeonato Brasileiro. Fora os caras que estão fora, hein? O Alexander, que hoje ficou no banco, o Coelho e até o Júnior Santos, que era uma opção também. Bem lembrado. E você olha... Fala, Eugênio. Fala, Eugênio. Não, só acrescentei o Renier na sua lista. Também, o Renier, que estava no banco. O Júnior Santos não vinha bem, mas o Coelho vinha sendo um dos melhores da temporada do Atlético. Exatamente. E aí você olha o Atlético, não sei se ainda tem a pior campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas se não tem a pior, tem uma das piores, era pior até pouco tempo. Você Uma olha, vitória só. você olha o Mirassol, você precisa entender o que está acontecendo. É óbvio que se você pegasse os jogadores do Mirassol, o técnico do Mirassol, colocasse com a camisa do Atlético, a campanha não seria igual. É outra pressão, é outra situação, é outro lugar, é outra relação, é diferente. Se você olhar o Mirassol, você reprova mais da metade da Série A, né? Sim, eu peguei o exemplo mais radical de todos. Mas tem outros times acima do Atlético, olha o Vasco, por exemplo, que tem elencos bem inferiores tecnicamente. Então o Atlético primeiro precisa ali afinar o planejamento. A partir daí, eu acho que qualquer planejamento que o Atlético fizer, realista, ele terá o Hulk. Só que precisa entender o que esperar do Hulk. temporada que vem? Eu acho. Olha, eu vou te falar que, assim, eu acho até que... Primeiro, parabéns para a Vitória, inclusive, que fez a pergunta que era necessário fazer, até porque ele mesmo não tá querendo falar muito sobre o assunto, e aí você tem a entrevista que é uma obrigação até, né, para quem tem os direitos de transmissão. A Vitória fez a pergunta que tinha que ser feita. E ele termina dizendo, eu não sei realmente quanto tempo eu vou ficar ainda por aqui. Quer dizer, ele não dá uma declaração de quem garante enfática, a permanência dele para a próxima temporada. Eu só acho que, independentemente de qual seja a decisão, e acho que toda decisão é justa e digna e pode ser compreensível nesse momento da carreira do Hulk, assim, é um cara para ser tratado de uma maneira especial. Claro. Aí, assim, pode ser romantismo, mas esse é daqueles caras que você tem que tratar de um jeito especial. Então, muito bem, se você resolveu que é a última temporada dele e que em dezembro ele vai se despedir do Atlético, você pode até anunciar isso antes. Porque isso vai virar um grande, né? Vai virar uma notícia a cada rodar o último jogo em casa, o último jogo fora. Vai ter uma comoção. Vai ter uma comoção e ele merece todas as homenagens se esta vier a ser a última temporada. Repito, não digo que vai ser, não acho que tem que ser, acho que essa... A cena que legal. Avaliação o pessoal, muito... O pessoal pedindo autógrafo na bola, mexendo com ele. Ele é um grande personagem. Comparado com a figura do Hulk... Na história recente do Atlético, só o Ronaldinho foi. Que nos jogos internacionais, o cara, todo mundo parava. Léo, é um exagero. Eu sou o Atlético, já teve Toninho Cerezo, teve grandes jogadores. Reinaldo. Eu acho, assim, a minha visão, obviamente, de alguém de São Paulo, e não tem nem problema em falar disso, olhando o Atlético, se eu tivesse que separar 3 destaques, os principais jogadores da história do clube, pra mim, Reinaldo, Vitor e Hulk. E tem um Ronaldinho. O Ronaldinho teve a Libertadores. O Ronaldinho foi um meteoro, né? Então, eu já acho o Hulk, eu tô com o Birner, mas assim, como identificação construída, o Hulk é muito mais. Mas na nota, o Galo... Fala que é um dos 3 maiores. Um dos 3 maiores ídolos da história. Então, por isso, eu acho que qualquer planejamento ano que vem precisa contar com o Hulk. Não para ser a referência do time necessariamente. Eu acho que o Hulk, entendendo as condições dele... E aí também passa pelo jogador. Claro, por isso que eu falo, tem que ter a conversa. O clube tendo um time competitivo, independentemente do Hulk, e sabendo usar o Hulk na medida certa, na pior das hipóteses, ele ajuda um pouco.
Porque eu concordo muito com o Jean. A impressão que a gente tem, e não é uma certeza, é óbvio, que fisicamente o corpo está cobrando o preço que não vai conseguir mais ser o Hulk da chegada no Atlético. A partir daí, ele pode ser útil? Se ele pode ser um pouco útil, aí entra muito o que o Jean falou e eu assino embaixo. O que simboliza esse cara? Sim. Né? O que esse cara é para a história do clube? Como isso tem que ser feito? Porque se o Atlético tem um time capaz de competir em bom nível, sem o Hulk entende e comunica com a torcida que ele não consegue mais oferecer a mesma coisa, mas ele entra nos jogos e vai ajudando a resolver algumas partidas, tê-lo no elenco tem um valor muito grande agregado. É a história, é a identidade, liderança. É a liderança, tudo que esse cara simboliza. Então você não descarta isso com tanta facilidade assim, principalmente se você não for montar um time em condições de ganhar campeonatos importantes. Né? O Eugênio chamou, né, Eugênio? Sim, chamei, porque eu queria falar em cima do que o Birner estava dizendo, que a minha maneira de entender essa questão é que talvez nem seja tanto uma queda física do Hulk. Talvez seja uma mudança na dinâmica do jogo, que aí dificulte. Eu não vejo o Hulk tão abaixo do que ele estava no passado, por exemplo. O Hulk carregou esse time do Atlético nas costas nos últimos anos. Mas acho que o jogo hoje não permite mais que o Hulk faça o que ele vinha fazendo. O jogo hoje está cobrando demais dos atacantes uma participação de maior dinâmica no momento sem a bola. E essa é a questão. E aí entender o momento do jogo em que isso é um pouco mais leve. É o momento do jogo que ele entrou, depois que o Rony cansou a defesa toda correndo de um lado para o outro. Exigiu muito fisicamente. Sobre a idolatria, aqui a gente estava bem perto da torcida do Atlético, poucos torcedores, mas estavam aqui, e eles, muito antes da entrada do Hulk, estavam aqui. Hulk, pedindo a entrada dele no momento que o time estava jogando com muita dificuldade para chegar ao ataque. Então é uma representatividade. Aliás, havia inclusive alguns torcedores do Palmeiras também ali, que é uma torcida amiga, né? Junto com a torcida do Atlético. E eles reclamando de muitos dos jogadores e pedindo, bem antes do Hulk entrar, a entrada dele em campo. Para a gente entender, né? Para o torcedor, como ele ainda é um jogador que pode decidir, entrou e ajudou a decidir. É compreensível também o momento do Hulk, de realidade hoje do Hulk é banco. Uhum. E até porque... É banco? O Hulk hoje é banco. Quem é o ataque? Não, mas qual é o argumento do torcedor atleticano para defender o Hulk titular? E alguns até entendem a opção do São Paulo como reserva, mas quem pede como titular... Fala, pô, mas o Rony briga com a bola. O Rony tem dificuldades técnicas e o Hulk é muito melhor tecnicamente. Isso é indiscutível. Só que nos minutos que o Hulk teve, seja como reserva ou como titular, ele também não tem entregado tecnicamente. Olha o jogo contra o Corinthians em que ele joga os 90 minutos. Sim. Quando pegou na bola, não conseguia levar vantagem no 1 contra 1, em disputas corpo a corpo com os zagueiros do Corinthians. Então, isso tem se tornado uma tônica dos últimos jogos. E é uma fase ruim do Hulk. O ritmo de jogo também, né? Também, mas o ponto é ter um treinador com as ideias do Sampaoli e um jogador como o Hulk, que não está na sua melhor fase, faz com que seja compreensível que o status dele seja de reserva. E esse status não é imutável. Daqui a pouco o Hulk pode também recuperar. Mas também não é demérito pela fase dele, pela idade dele. Não é demérito. Olha a história dele no futebol. É melhor, às vezes não é melhor você ter o cara meia hora bem, com o adversário desgastado. Às vezes é. E assim, esse é o ponto. O Brenner tocou no ponto do jogo do Corinthians. Uma coisa que me chamou muita atenção no jogo do Corinthians algumas situações no melhor do Hulk, solta a bola ele no 1 contra 1, cara, ele ganha na velocidade, ele ganha no corpo, o cara bate nele, cai. Isso não tá acontecendo mais. E ele tem 39 anos. Exato. É porque a gente... Cara, o Hulk é um super-herói, o cara é um portento físico, ele parece que é de outro mundo. Mas ele é de carne e osso, igual a gente, né? Não é igual a gente, né? Mas tudo bem, você entendeu o ponto. É carne e osso, só que ele tem mais músculo que a gente. Um pouquinho mais. Ele também passa por esse processo que o Jean falou. Em algum momento, a máquina começa a ter alguma dificuldade. E acho que isso está acontecendo. Então, assim, de repente, é perceber até outras circunstâncias. Hoje, por exemplo, ele entrou
Em alguns momentos ele estava jogando um pouquinho mais recuado, fazendo inversão de jogo, aproveitando a qualidade absurda que ele tem para fazer uma virada de bola, para ter essa visão que ele tem, para agregar como ele pode agregar. Léo, a Josiele Ferreira aqui no YouTube, eu vou colocar o nome da discussão. Ela diz o seguinte: ninguém tá jogando bola para estar no lugar do Hulk. Você concorda? Então, mas esse é o ponto. A gente tá falando do quê? Né? Porque, de novo, os jogos que o Hulk tem feito, o Hulk faz tempo que ele não faz um gol de bola rolando também. Né? É claro, o Hulk estando em campo... brasileiro, mais de ano. O Hulk estando em campo, se você tem... O Hulk faz gol até olímpico também, de bola parada, se você for pensar, né? Então, assim, como o Atlético produz pouco com bola rolando com todo mundo, não é só com ele, se eu falar que é só com ele, é injusto também. Ninguém tá produzindo. O ataque do Atlético produz muito pouco com todo mundo. Né? O clássico com o Cruzeiro foi um exemplo. O Atlético fez um bom jogo, mas não venceu porque não tem definição na frente. E acho que tem uma questão que, assim, a dúvida entre Hulk e Rony, ela nem pode existir, porque são jogadores tão diferentes. Tudo que um te dá, o outro não te dá. Tudo que o outro te dá, um não te dá. Eles são exatamente opostos, né, do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico e tal. Então, é claro que um treinador de capacidade indiscutível, como é o caso do Sampaoli, ele sabe por que ele está escolhendo o Rony. Eu não acho o Rony mais jogador que o Hulk. Exato. E ele está escolhendo o Rony porque o Rony tem qualidades que o Hulk não pode ter aos 39 anos de idade. E vice-versa. Então, eu acho que essa coisa vai depender muito do adversário, do contexto, do que você precisa. Sinceramente, acho que para o jogo de hoje, mais do que para qualquer outro, é o jogo em que você entende essa decisão e essa escolha do Sampaoli. O Eugênio chamou aí. Peraí, gente. Vamos lá com o Eugênio. Não, é isso. Em função. É isso que o Jean está colocando, porque é muito da estratégia para esse jogo. Hoje o Atlético jogou com um atacante só. Era só o Rony. Não dá, dentro dessa proposta de futebol, para botar o Hulk. O Hulk tem que jogar com mais um. Porque ele vai ser o segundo atacante. Eugênio. Ele vai ser o cara que vai fazer. Oi, fala, Bia. Não, eu concordo com você, até porque jogou fora de casa, tinha que reforçar lado de campo, reforçar meio campo. Mas e no jogo de volta? Quando precisa ser mais protagonista? Então, aí pode ser uma outra estratégia. Aí tem que pensar, tem que entender o que a cabeça do Sampaoli vai pensar para cada jogo. Ali ele vai ter uma postura naturalmente mais agressiva. Ele pode começar com o Hulk, mas ele pode começar com o Dudu também, para ter mais volume na frente, manter o Bernard e entrar com o Dudu ao lado do Rony, como se chegou a especular para o jogo de hoje. Pode ser questão estratégica. Mas eu acho ali que a gente está debatendo a situação do Hulk, se ele deve ser titular ou não, porque de repente é um jogador que já passou do seu auge e não está entregando tanto quanto já entregou. Só ele, aí eu vou levantar essa bola, só ele no time do Atlético? O Scarpa consegue entregar o que já entregou um dia? Longe o disso. Arana consegue entregar o que já entregou um Longe dia? disso. Eu acho que aí tem que... Tá todo mundo abaixo, boa, Eugênio. E para esses a discussão é mais válida, né, Eugênio? Porque uma coisa é um jogador de 39 anos não entregar o que já entregou um dia. Para outros jogadores que ainda estão numa idade absolutamente normal... O Arana era contado lateral da seleção no começo do ciclo, nessa Copa. Exato. Então, assim, acho que essas são discussões talvez mais relevantes do ponto de vista de por que não está acontecendo. Agora o Scarpa não vai nem jogar o jogo de volta, mas enfim. Mas o Arana é um bom exemplo. O Arana... Levou um drible desconcertante, levou o amarelo. Exato. O lance que o Scarpa leva o drible do mercado é desconcertante. Ele apela porque estava sendo superado com muita facilidade. Aí leva o amarelo. E a lateral direita, quem joga? Não, e acho que assim, só para falar do Arana, porque o Arana é um cara que a gente, talvez no começo não no começo do ciclo de seleção, porque não existe esse ciclo de seleção, na verdade, é uma troca de técnico o tempo todo. Mas talvez, dentre todos os candidatos que foram em algum momento testados na lateral esquerda da seleção brasileira, olhando para aquilo que o técnico de seleção brasileira, o técnico não, para aquilo que o torcedor da seleção brasileira gosta de ver nos seus laterais já há bons anos, aí, décadas eu diria, talvez o Arana fosse o cara que tivesse, que agradasse mais nesse sentido, que pudesse entregar mais nesse aspecto, porque todos os outros laterais que vêm sendo convocados, eles são laterais para ficar um pouco mais, para segurar um pouco mais. Ok, você tem na direita o Wesley, mas estou falando dos laterais esquerdos, né? O próprio Carlos Augusto, que muitas vezes joga como um zagueiro pela esquerda. Então, o Arana tinha ou tem essa capacidade de repente, ser o lateral diferente, que vai ajudar mais no apoio.
Hoje já não me parece mais que a seleção na Copa do Mundo vá ter esse tipo de lateral. Mas por que esse cara, que tinha essa característica, que era visto como o cara que podia ser o cara diferente ali nessa posição, hoje talvez esteja praticamente descartado para ser o lateral esquerdo da seleção na Copa? Bom ponto. Muito bem, Massa Atleticana, me diz aí, meu amigo, minha querida atleticana, já se criava um clima terrível em relação aí ao Hulk, né? Essa questão aí que vazou na imprensa, foi até a própria a ESPN mesmo que postou a matéria no seu portal, mas antes, né, o Tanaka falou que o Hulk foi deixado, né, para reserva, né, que o Sampaoli teve essa conversa com ele, mas aí a ESPN trouxe, né, que o Galo já estudava a rescisão de contrato, né? Mas isso aí só passou de burburinho. Tomara que não esteja passado disso mesmo, né? Uma apuração mal feita. Eu espero aí que, cara, é indiscutível a qualidade desse homem, cara. Um tapinha colocou aí o Galo no que pode ser aí um passo para classificação para uma final de Sul-Americana. Tem que entregar muito mais do que está entregando, concordo plenamente com os comentaristas, merece todo o respeito. E se realmente chegar a esse ponto de encerrar a passagem, que seja com todas as homenagens que ele merece, com tudo que ele merece. Então, meus amigos, eu concordo muito aí que não é só o Hulk que está abaixo, meus amigos. É muito jogador do Galo que está abaixo. Então, quando o coletivo não tá legal, não tá bem, não tá redondinho ali, você já joga pressão num jogador que realmente tá em decadência física, cara. Não tem como falar, é 40 anos nas costas. Então, eu espero de todo o meu coração aí que o Hulk tenha um final de ano excelente, ajudando o Galo aí a conquistar essa Sul-Americana, ajudando a gente sair dessa situação ruim no Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, boa sorte pro Hulk aí, que o nosso Galo também tenha um pouco de paz, né? Tomara que a gente consiga uma vitória para cima do Ceará nesse final de semana e que o Galo possa voltar em um bom caminho. E o Sampaoli, hein, meus amigos, a mídia já começando a se render ao Sampaoli, fazendo realmente até aqui um bom trabalho dentro do possível, né? Tá tendo que trocar o pneu com o carro andando, né, meus amigos? Então, a gente já sabe aí que é muito difícil. É isso aí, meus queridos. Vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreva. Se você gostou, já sabe, compartilha. Deixa o seu hype aí no vídeo. Deixa o seu like também. Um forte abraço, tamo junto. E aqui é Galo. Vamos que vai dar Galo, massa.